E aqui estamos para mais um vídeo do canal, e novamente falando sobre o assunto que vocês tanto gostaram, os santos mais estranhos do cristianismo, onde falamos sobre santos, populares ou canonizados, que possuem histórias ou características incomuns. O último vídeo fez bastante sucesso, então eu achei que seria bem justo trazer um outro do tema falando um pouco mais sobre figuras veneradas no mundo todo, mas que guardam características curiosas, engraçadas e em alguns casos até perturbadoras. Se você chegou aqui de paraquedas no vídeo, seria bem interessante que visse a primeira parte disponível no canal. Nesse segundo vídeo, falaremos desde o santo padroeiro das pessoas feias até o cão que foi santificado popularmente na Idade Média. Quero dizer antes de tudo que o objetivo desse vídeo não é tentar ridicularizar ou atacar a fé de ninguém, apenas denotar algumas características um pouco diferentes sobre esse assunto. Também quero dizer que apesar de muitos cristãos não acreditarem em santos, eu incluí cristianismo no título porque são várias igrejas e denominações pelo mundo que veneram tais santos, além de outros movimentos de sincretismo religioso, mas de matriz cristã. Quero também agradecer ao novo membro do canal, o Lucas Pereira. Muito obrigado e em breve teremos novos vídeos exclusivos. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo. Ao longo da história do cristianismo, muitos foram os indivíduos que morreram e lutaram em nome da sua fé, sendo hoje lembrados por sua coragem e devoção. Não é incomum encontrarmos imagens de santos carregando espadas, escudos ou arco e flecha, já que eles simbolizam as armas físicas com a qual lutaram por sua fé. Mas aí eu te pergunto, qual seria a sua reação se você visse um santo carregando uma arma de fogo? Esse é o caso de São Gabriel Possente, conhecido popularmente como São Gabriel da Virgem Dolorosa, considerado o santo padroeiro das pessoas que utilizam armas de fogo. Nascido como Francesco Possente na cidade de Assis, na Itália, ele era conhecido em sua juventude por sua rebeldia e boemia, vivendo de maneira desregrada e com excessos. No entanto, certa vez ele caiu doente e ficou acamado, correndo sério risco de vida. No desespero de morrer, Francesco pediu a Deus que curasse de sua enfermidade e, em troca, dedicaria sua vida a Deus entrando para o seminário. Mas após se curar da doença, ele não cumpriu o comprometido e continuou sua vida de boemia até novamente cair na cama doente. Outra vez ele pediu a Deus que o poupasse e novamente fez a promessa, mas quando melhorou, outra vez se esqueceu do que havia prometido. Mas durante uma procissão de Nossa Senhora das Dores na cidade de Isola de Sangraço, na região de Abruzzo, ele teve a visão da Virgem o olhando fixamente enquanto a multidão passava e pôde ouvir uma voz que dizia: "Cumpra sua promessa". Relembrando do que havia prometido, Francesco entrou para o seminário local e adotou o nome de Irmão Gabriel, renunciando a todas as coisas do mundo e vivendo apenas para Deus e a pregação do Evangelho. Longe disso se tornar um fardo em sua vida, Gabriel logo entendeu o seu verdadeiro propósito e passou a pregar sobre humildade, conversão, mudança de vida e a rejeição às coisas do mundo, usando seu passado e sua nova vida como religioso como exemplo. Mas aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver com armas de fogo? Reza a lenda que em 1860, durante uma invasão de mercenários da Guerra de Unificação Italiana, muitos homens invadiram Isola e destruíram a cidade. Em dado momento, Gabriel viu um grupo de 3 soldados tentando abusar de uma jovem. No calor do momento, ele exigiu que os homens deixassem a moça em paz e abandonassem a cidade. Os mercenários logo começaram a rir e ameaçar Gabriel, que no momento astuto, conseguiu apanhar o revólver de um deles. Os homens então começaram a tentar persuadir o jovem a largar a arma, dizendo que na condição de religioso, ele não tinha a capacidade de matar e nem de usar uma arma. Mas Gabriel pediu a Deus que o ajudasse, e logo viu uma lagartixa passando na rua entre ele e os homens. No momento astuto, ele atirou contra o animal no movimento certeiro. Intimidados com a precisão do jovem, os homens fugiram dali e deixaram a cidade em paz. Logo depois, Gabriel foi visto como um herói e respeitado pela população local. Seu sonho era de um dia ser missionário, mas o jovem acabou falecendo precocemente em 1862, aos 23 anos de idade. Em 1920, ele foi oficialmente canonizado pelo Papa Bento XV
sendo considerado o santo padroeiro dos estudantes, seminaristas e da região de Abruzzo, sendo também lembrado como um exemplo de mudança de vida na juventude. Apesar do relato que o deixou famoso ter sido tirado de um livro, sua imagem ficou bastante associada a armas de fogo, com diversas representações modernas dele segurando um ou dois revólveres. Por causa disso, muitos o consideram informalmente como padroeiro dos atiradores, coisa que não é reconhecida oficialmente pela igreja. Hoje muitos veneram São Gabriel Possente, em especial grupos armamentistas, que defendem a legalização de armas para a defesa pessoal. Em 2001, um grupo americano liderado por um padre armamentista até enviou uma medalha ao Papa João Paulo II, pedindo para que o epíteto de padroeiro dos atiradores passasse a ser atribuído a Possente. Apesar do pontífice ter declarado sua apreciação com a fé do grupo, nenhuma ação oficial foi tomada pelo relato não passar de uma lenda. Mesmo assim, muitos ícones até hoje representam São Gabriel Possente como padroeiro das armas de fogo e dos atiradores. São Drogo de Selburg, ou simplesmente São Drogo, é um dos santos mais curiosos do catolicismo medieval, já que sua principal atribuição é ser o padroeiro das pessoas consideradas feias. Nascido em Epnoy, na França, a mãe de Drogo faleceu no parto, e na época, a culpa por isso era sempre atribuída à criança que nascia. Por isso, ele cresceu com um sentimento de tristeza e culpa, já que no seu entendimento, ele tinha matado sua mãe. Na juventude, ele começou a trabalhar como pastor de ovelhas para conseguir se isolar nas montanhas, mas foi durante esse tempo que ele descobriu conforto na religião e passou a ser um forte devoto da Igreja Católica. Rapidamente, Drogo ficou reconhecido por sua humildade e fé, e muitos alegam que ele tinha o dom da bilocação, a capacidade sobrenatural de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Muitos dizem que ao mesmo tempo que ele estava nas montanhas cuidando de seu rebanho, ele estava na igreja rezando incessantemente. Aos 20 anos, Drogo contraiu uma doença terrível que deformou seu rosto e o tornou desagradável ao olhar humano, sendo ridicularizado pelos aldeões. Para que ninguém pudesse mais vê-lo nas ruas, ele pediu que uma cela fosse construída para que ele não pudesse mais ser visto ou incomodado por ninguém. A cela ficava anexa à igreja de Selburg, onde ele podia participar das missas e receber a Eucaristia. Drogo passou o resto de sua vida recluso, dedicando-se a orações e penitências. Ele morreu em 1186 com a idade impressionante de 81 anos, sendo canonizado como santo padroeiro dos taverneiros, cervejeiros e baristas, além das pessoas consideradas feias. Essa atribuição se deve a uma tentativa de confortar o sofrimento humano e ensinar a não julgar pelas aparências, além de que muitas pessoas consideradas indesejáveis e excluídas são preciosas aos olhos de Deus. O melhor amigo do homem é sem dúvida um dos animais mais queridos pelo ser humano, acompanhando-o praticamente desde os primórdios da história humana. Mas na França do século XIII, um estranho culto se iniciou baseado na veneração de um cão. Reza a lenda que no século XIII, num castelo próximo à cidade de Lyon, na França, um cavaleiro havia saído para caçar e deixou seu filho pequeno aos cuidados de Guinefort, um cão da raça galgo da Inglaterra. Ao retornar para casa, encontrou tudo revirado de ponta cabeça e o berçário de seu filho jogado no chão. O cão então correu na direção do cavaleiro com a boca cheia de sangue, e acreditando que o animal havia devorado seu filho, o homem não hesitou em matar o cachorro. Mas logo depois, ele ouviu do canto da sala o choro de um bebê, e viu que o seu filho estava debaixo de um móvel com o corpo de uma serpente com marcas de mordida. O homem rapidamente percebeu o erro que havia cometido e, arrependido, enterrou o cão num poço local com pedras. A população da cidade logo ficou sabendo do ocorrido, e muitos foram até o túmulo do animal para prestar homenagens como um verdadeiro herói. No entanto, o que antes parecia apenas um gesto de respeito e condolência, logo se transformou em uma procissão em respeito ao cão. Muitos supostos milagres foram atribuídos à sua imagem, principalmente de cura a crianças pequenas. A partir disso, muitas mães passaram a levar suas crianças pequenas para rituais na floresta, onde eram banhadas com sangue de serpentes, acreditando que assim seriam curadas de alguma doença. O culto ao cão santo foi tão forte na região de Lyon que a igreja iniciou um processo para erradicar essa prática por considerá-la herética. Durante a Inquisição, o culto foi proibido, com muitos de seus praticantes sendo perseguidos e a floresta ao redor sendo queimada para evitar que novos rituais ocorressem. Com o tempo, o culto de São Guinefort foi se extinguindo
mas a sua imagem como ícone cultural permaneceu no imaginário folclórico francês, principalmente na cidade de Lyon. Com o tempo, a história passou a ser vista como um exemplo de lealdade e amor, reforçando novamente o vínculo entre os homens e os cães. Os santos são pessoas que em algum momento da história existiram, mas existe um caso na Espanha onde o santo nunca possuía um nome, família ou sequer existiu. Apesar disso, a população começou a venerá-lo e sua história foi usada como razão para a perseguição religiosa durante muitos séculos. Entre 1489 e 1481, em um contexto de forte tensão entre cristãos, judeus e conversos, autoridades religiosas e civis de Castela abriram um processo contra um grupo de judeus e cristãos novos, acusando-os de sequestrar um menino cristão, torturá-lo, realizar um ritual para profanar a fé cristã e assassiná-lo de uma maneira cruel. Esse tipo de acusação, conhecida como libelo de sangue, era comum na Europa medieval e usada para justificar perseguições antissemitas. O suposto crime teria ocorrido em La Guardia, província de Toledo, mas havia um detalhe fundamental. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum desaparecimento foi relatado e o dito menino não tinha um nome. Mesmo assim, vários acusados foram condenados e executados, com base em confissões obtidas sob tortura. Após o julgamento, a figura do menino de La Guardia ganhou fama como mártir. A devoção popular cresceu rapidamente, com capelas sendo erguidas em sua homenagem, imagens iconografadas sendo feitas e até procissões populares. Durante séculos, pregadores utilizavam a história para reforçar o medo e o ódio contra os judeus, especialmente após a expulsão deles da Espanha no ano de 1492. Hoje sabemos que tudo não passou de uma trama feita por interesses políticos e religiosos, já que nunca houve nenhum relato da família do tal menino e nem do seu corpo. Até hoje, na cidade de La Guardia, muitos se declaram devotos do Santo Niño, que não é reconhecido oficialmente pela igreja, alegando milagres de cura à figura do garoto. Outro caso parecido com o anterior é o chamado Niño Compadrito, ou Niño de Cusco, que é um santo de devoção popular do Peru, venerado na cidade de Cusco, mas não reconhecido pela Igreja Católica. Uma versão proeminente da lenda do Niño Compadrito conta que ele foi o filho de um vice-rei cruel e de uma princesa inca, assassinado por pessoas que buscavam vingança contra seu pai. O corpo foi encontrado à beira de um rio e enterrado por populares em um túmulo digno. Com o passar do tempo, alguns milagres passaram a ser atribuídos ao corpo do menino, principalmente de pessoas excluídas da sociedade, como ladrões, prostitutas, órfãos e pessoas com deficiência. Um pequeno altar foi construído no local do túmulo do menino, que teve seu corpo devidamente vestido com trajes santificados e todos os anos, milhares de pessoas fazem oferendas como doces, cigarros, bebidas e pratos típicos em troca de milagres. Um caso bem parecido com o culto à la Santa Muerte, citado no vídeo anterior. Como já dito, a Igreja Católica nunca reconheceu a santidade do Niño Compadrito, considerando até mesmo um encorajamento ao obscurantismo. Em 1976, um bispo de Cusco chamado Luiz Valerro Santoni ordenou a proibição do culto, alegando que encorajava a prática de magia negra e a idolatria entre a população. Por isso, o cadáver foi levado para várias casas e até para outras cidades próximas a fim de protegê-lo, com o culto permanecendo clandestino durante algum tempo. Em 1982, o bispo acabou morrendo em um acidente de carro, o que foi interpretado pelos devotos como um castigo divino. Desde então, o culto ao Niño Compadrito aumentou consideravelmente, com pessoas todos os anos realizando peregrinações e deixando oferendas, e isso não se estende apenas à população pobre e marginalizada, já que muitos ricos também já declararam sua devoção. Aliás, o Peru é um país com um folclore bastante diversificado, onde figuras indígenas e cristãs sempre tiveram bastante influência. Outros exemplos de santos populares do país é Sarita Colônia, padroeira das prostitutas, e El Tio, considerado padroeiro dos mineiros. Outro caso parecido com o anterior, mas venerado no Paraguai e no noroeste da Argentina, é o caso de San La Muerte, um santo esquelético considerado padroeiro dos excluídos. A devoção de San La Muerte tem raízes no período colonial, entre guaranis e jesuítas. Alguns historiadores afirmam que nasceu como uma releitura cristianizada de entidades indígenas da morte, como o Anã,
associada ao submundo. Outros apontam que surgiram de cultos clandestinos durante os séculos XVIII e XIX, ocorridos em meio a guerras, escravidão e desigualdade social. Os ícones são revestidos com ferro, chumbo, madeira e, por vezes, até mesmo ossos humanos, que representam um esqueleto com trajes longos. O culto a San la Muerte, também conhecido como São Morte, lembra bastante o culto a Santa Muerte no México, onde oferendas são feitas e milagres são atribuídos à sua imagem. Muitos deixam balas, cigarros, bebidas e qualquer objeto de valor em troca de pedidos como riqueza, prosperidade, felicidade, curas para doenças e sorte no amor. Existem dias específicos para essa veneração, os dias 13 e 15 de agosto dependendo do país, onde procissões são realizadas e cerimônias privadas reúnem diversas pessoas. O culto é considerado parte da religiosidade popular argentina e paraguaia, sendo cultuado junto com outras figuras do mesmo tipo. Eu acho que eu não preciso dizer qual é a postura oficial da igreja em relação a isso, já que assim como muitos santos populares, sua legitimidade não é reconhecida. Agora, o último santo popular da lista é uma figura do México do século XIX, novamente associada aos excluídos e marginalizados. Mas dessa vez, trata-se de um personagem que de fato existiu e é associado a narcotraficantes. Jesus Malverde foi um homem que teria vivido no México entre 1870 e 1909, na região de Sinaloa, durante o governo autoritário de Porfirio Díaz, marcado por desigualdades sociais e pobreza. Sua história mistura realidades e mito. Ele teria sido um trabalhador rural, ou carpinteiro, que, insatisfeito com as injustiças de sua época, passou a atuar no crime organizado, roubando dos ricos e dando aos pobres. Algo parecido com Robin Hood. Por isso, na sua época, ele teria ganhado o apelido de bandido generoso. No entanto, ele acabou sendo eventualmente preso e condenado à morte em 1909. Existem muitas versões sobre sua execução, mas a mais famosa diz que ele foi enforcado pelo governo local. Pela sua fama, foi-lhe negado seu último pedido de uma sepultura cristã, e seu corpo permaneceu pendurado numa árvore. Com o passar do tempo, muitos populares que eram agradecidos por suas ações começaram a passar pelo local pedindo intercessões, até que um pequeno fazendeiro apareceu e pediu ajuda ao espírito de Jesus Malverde para encontrar o seu rebanho de vacas que havia se perdido. No dia seguinte, todas as vacas apareceram ao redor do corpo pendurado de Malverde, o que fez com que o homem o tirasse dali e o desse um enterro apropriado. A partir daí, muitos milagres e intercessões foram sendo atribuídos a Jesus Malverde, muitos deles por parte de criminosos que tinham suas vidas poupadas ou escapavam da polícia supostamente por intermédio dele. Anos depois, o corpo de Malverde foi levado a Culiacán, onde foi construída uma capela em sua homenagem, com muitos devotos fazendo peregrinações e promessas em seu nome. A imagem de Jesus Malverde é hoje muitas vezes associada a narcotraficantes, que alegam ter sucesso em suas empreitadas por devoção ao santo. Em tom jocoso, ele é chamado por vezes de padroeiro dos traficantes. Mas apesar disso, a imagem de Jesus Malverde também é associada aos menos favorecidos, aos pobres que são vítimas de injustiças pelos mais poderosos e os que sofrem pela sua condição social. A igreja não reconhece sua suposta santidade, por isso ele é considerado um ícone folclórico, algo parecido com o culto a Santa Muerte. Por último, uma imagem um tanto peculiar e até mesmo perturbadora quando falamos de martírios de santos tem a ver com um dos apóstolos de Jesus. Com a exceção de João, todos os apóstolos de Cristo foram martirizados de maneiras cruéis, como decapitações ou crucificação. Mas aquele que teve um dos finais mais agonizantes, sem dúvida alguma, foi São Bartolomeu, que foi esfolado na Armênia por pregar o cristianismo. Bartolomeu por vezes é representado em estátuas e pinturas católicas segurando sua própria pele, como um sinal de seu martírio e sua fidelidade a Cristo, preferido morrer do que negar a palavra. Também são associadas imagens como uma faca ou uma Bíblia, novamente representações bem fortes. Apesar de ser associada à fé, é inegável que tratam-se de imagens bem chocantes na arte cristã, assim como de Santa Luzia com os olhos numa bandeja que apareceu no vídeo anterior. A história de São Bartolomeu mostra que a fé nos primeiros séculos foi marcada pela coragem, sacrifício e convicção inabalável. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.